Cada flor que nasce, cada tom no céu, é poesia escrita por teu pincel. Me ensina a ver além da dor, a enxergar teu plano com mais amor. E se a estrada hoje for difícil de andar, eu confio em ti pra me carregar. Amém, irmãos? Vamos estar nos posicionando? Glória a Deus. Vamos pôr de pé? Feche seus olhos. Pai, a tua palavra diz: onde dois ou mais estarem reunidos, ali o Senhor estará. Então eu creio já na tua presença aqui, Senhor, até mesmo antes de chegarmos, pois aqui é a tua casa, aqui é o lugar que o Senhor preparou para que possamos te louvar, te adorar, e assim o Senhor nos abençoa. Então, Senhor, muito obrigado, ó Pai, por nos ter dado este lugar maravilhoso, por nos ter colocado aqui, Senhor. E nos perdoe, Senhor, pelos nossos erros, nossas falhas, nossa falta de gratidão a Ti, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, nos perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Satanás, você que tenta aí diariamente nos tocar, eu, em nome de Jesus, ordeno a todos vocês, pega tudo que é de vocês, solta tudo que é nosso e bate a retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, nos toca, nos abraça nesta noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Enche esta casa com tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos estar também orando pela vida do Toninho, né? Encapotou o carro hoje, e glória a Deus que não aconteceu nada, né? Senhor, obrigado, ó Pai, pelo livramento da vida do Toninho, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, estar abençoando aquele casal, ó Pai. A gente não sabe o motivo, o propósito do acontecido, mas o Senhor sabe, ó Pai. E o Senhor sabe a luta que eles têm para virem, ó Pai, lá daquele sítio, longe de tudo, até a tua casa. E eles vêm mais do que muita gente que mora aqui mesmo na cidade, ó Pai. O Senhor sabe, Senhor, o esforço que eles têm feito, ó Pai. Então, nós aqui, carnais, não sabemos o motivo, mas o Senhor sabe, algum propósito tem. Mas que o Senhor venha, ó Pai, está estendendo as tuas mãos sobre eles, ó Pai, e abençoando, prosperando eles, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém? Pode se sentar. Ô Davi, põe para mim Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são:
fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém? Põe no 28 novamente. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Muita gente, qualquer coisinha que acontece, como a gente costuma falar, né? Fica trombudo, fica carrancudo, qualquer probleminha, de vez pegar, Senhor, eis aqui o problema, eu entrego em tuas mãos, eu entrego a minha vida, e vai viver, irmãos. Tem pessoas que qualquer picuinha muda o semblante, muda com todo mundo. E que nós fazemos com Jesus quando a gente murmura, quando a gente reclama de qualquer coisa? Jesus, você morreu à toa. Jesus, você sofreu à toa. Porque Jesus sofreu por nós. Ele mandou entregar a Ele os problemas, as cargas, que Ele nos livra. Mas mesmo assim nós continuamos levando o peso em nossas costas. Murmurando, reclamando, aí piora. E muitas vezes nós colocamos até a culpa em Deus, né? Então, irmãos, surgiu o problema, Senhor, eis aqui o problema, Senhor, me ajuda. E a Bíblia diz que nós devemos ser alegres e não tristes. Nós devemos agradecer e não murmurar. Ontem o pastor, foi ontem que o pastor colocou aquele testemunho do Hélio, né, de terça-feira lá que ele contou, né? Até eu também mandei um testemunho que eu tinha esquecido, eu lembrei, mandei o áudio. O cara chegou com um caminhão, um cavalo da Scania lá, e para fazer a vistoria de transferência, a gente tem que bascular a cabine para tirar a foto do dumo do motor. O cara, um calorão que estava, era no verão, ele falou, mas tem que macaquear ali, dá um trabalho. Ele parou o caminhão subindo, né, porque descendo não tinha lugar. Ele reclamou, mas não tem jeito. Eu falei, não tem jeito, tem que bascular mesmo. E tinha umas coisas dentro do caminhão, teve que desmontar, tirar. Começou a macaquear, quando começou a levantar, pá, arrebentou um flexível. Vazou óleo. Aí ele teve que pegar lá, sujou, tirou, e xingando. Palavrão mesmo, sabe aqueles... de tudo quanto é nome. Murmurando, xingando. Tirou o flexível, foi lá na casa dele, pegou o carro e foi lá em Andirá. Que aqui em Bandeirantes parece que não, o cara não fazia esse flexível. Foi lá em Andirá, o cara prensou, fez outro flexível, ele veio, chegou lá, o maior trabalho para colocar, tirou o ar, que pega ar lá, começou a macaquear, pum, estourou de novo. Aí xingou mais ainda. Aí vai tirar aquele flexível, voltar lá em Andirá, xingou o cara lá, ficou bravo porque o cara não prensou direito, trouxe, chegou aqui no trevo de Bandeirantes para batear, estourou o pneu do carro dele. Imagina, deve ter xingado até a sogra do vizinho. Chega lá bravo, aí conseguiu. Mas ó, foi o dia inteirinho, a turbulência só xingando, só saindo palavrão, murmurando. E se ele tivesse na hora, né? Glória a Deus, né? Vamos dar jeito aqui, né? Talvez ia lá, dava certo, mas murmurou, irmãos, reclamou. Então, tem problema? Quem não tem problema? Quem não tem, né? Eu, glória a Deus, aprendi, estou aprendendo. Pintou problema? Esquenta a cabeça, não. Antes eu guardava, ficava com aquele peso, né? E até eu tenho o meu avô, pai da minha mãe, a minha avó era, pensa numa baixinha
Tarde baixinha é coisa feia, né, cara? Pensa numa baixinha. É ruim. A minha avó era aquela italiana ruim, mas ruim mesmo. Nossa, e meu avô engolia tudo. Ele não estourava. E o meu avô levou ela fazer uma consulta lá em Ourinhos, porque ela estava bem ruim. No fim, de tanto ela reclamar, murmurar naquele hospital, o meu avô infartou, passou poucos dias, repetiu e morreu. E ela ficou viva. Porque ele guardava para ele, né? Não estourava. E eu tinha esse medo, sabia? Porque eu guardo para mim. Guardava, né, no passado. Agora eu não guardo mais, eu entrego na mão do Senhor. E problema a gente tem, irmãos. Talvez pode até aparentar, né? Que a gente, difícil ver o emburrado, né? E nunca vão ver o trombudo. Mas eu aprendi a entregar as coisas na mão do Senhor. Tem problema? Tem dia que dá vontade de... Opa, Senhor, está em tuas mãos e vamos curtir a vida, aproveitar do que Deus nos deu, né? Porque se murmurar, se reclamar, piora. Então, irmãos, cadê o 28? Não era para tirar. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Então entrega, irmão, entrega os problemas que chegarem na tua vida. Não vou falar os teus problemas, não. Os problemas que chegarem até você, entrega na mão de Deus. Porque Ele não sofreu, Ele não morreu à toa naquela cruz. Ele sofreu, Ele morreu naquela cruz para nos livrar de todos os problemas. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé? Senhor, aqui mais esta noite, ó Pai, nós entregamos, Senhor, todos os problemas que chegam até nós, ó Pai. Porque esses problemas não são nossos, são causas que o inimigo tenta pôr em nossas vidas para nos perturbar, para tirar a nossa paz, para até tirar nossa fé. Mas aqui hoje, Senhor, nós lhe pedimos ajuda, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai. Venha nos dar sabedoria, ó Pai, para entregar os problemas para Ti, ó Pai. E assim, o Senhor tira de nossas costas este fardo, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como a Tua palavra diz, Senhor, que é para sermos alegres e não trombudos, de cara feia. Crente é para ser alegre, porque nós temos a chance da salvação. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, muito obrigado, e nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Ele nos... Então vamos dar uma salva de palmas para Ele? Quem trouxe seu dízimo e sua oferta, pega na tua mão aí. Ô Davi, põe para mim Malaquias 3. Do 8 ao 10. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno
que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Amém, irmãos? Você imaginou se não fosse o teu dízimo ou tua oferta? Aonde a gente estaria cultuando hoje? Na casa do pastor? Se a gente não fosse fiel, olha isso aqui, ó, agora para o calor. Se não fosse os nossos dízimo e oferta, aí que púlpito bonito, ó, com LED agora, o som que a gente tem, os telões, as cadeiras, de vez em quando as festas que a gente faz, comida sobra até para levar embora. E se não fosse os nossos dízimo e oferta? Nunca cobrou nada, né? E casamentos, né? Nós já demos, quantos casamentos a igreja deu sem cobrar nada aqui? Fizemos festa. Eu frequentei uma igreja, Brasil para Cristo, lá em Ribeirão do Pinhal, quando eu comecei lá. Irmãos, a igreja era do tamanho deste altar, ó. Aquelas cadeirinhas que dá até medo de quebrar. Uma caixinha de som, né, bem, se falasse meio alto, torcia tudo. Aí depois começou a vir, que mudou de pastor lá, e começou a ser bem abençoado, começou a vir uns irmãos de Nova Fátima, até eles eram peão de rodeio, começou a aumentar o dízimo e a oferta da igreja. Passou pouco tempo, a gente estava num salão maior, foi aumentando os membros e foi aumentando o dízimo e a oferta, foi indo. Hoje, se vocês verem o tamanho da igreja, coisa mais linda que a Brasil para Cristo tem em Ribeirão do Pinhal, é tipo, que nem o pastor pensa em fazer, é tipo piso de cinema caído, bateria dentro daquela acústica, né? E tudo vem do quê? Dos dízimos e das ofertas. Eu sou testemunha viva, irmão, do que Deus fez na minha vida depois que eu passei a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu fiquei 2 ou 3 meses praticamente sem igreja, mas eu fui guardando, guardava no cofre lá todo dízimo. Até quando eu vim para cá, eu nem sei quem que era o tesoureiro na época, era você, né? Lembra? Vocês lembram disso aí, né? Eu trouxe os meses que eu fiquei sem dar dízimo, porque eu não estava indo em uma igreja, mas eu tinha o dízimo guardado, e para a hora que eu encontrasse uma ali, e Deus me prosperou para quem estava quebrado no fundo do poço, irmãos. Deus me levantou. Então seja fiel se você não é ainda, mesmo no pouco, Deus vai abrindo as portas, e você vai ver que a tua vida cresce. Amém? Vamos trazer? Não é para fazer barganha, né? Mas é para ser fiel no que Deus ordenou. Aleluia. Senhor, aqui nós devolvemos a Ti, ó Pai, uma pequena parte do muito que o Senhor nos dá. E assim eu creio e tenho certeza, como o Senhor fez na minha vida, ó Pai, uma transformação, ó Pai. E que assim na vida de todos também venha, ó Pai. Que as janelas do céu, conforme Tua palavra diz, ó Pai, venha se romper sobre nossas vidas, Senhor. Não que tudo que conquistarmos aqui vai ter valor para alguma coisa,
Porque o dia que formos aqui tudo vai ficar, aqui tudo vai acabar, vai enferrujar, mas como a Tua palavra nos promete, nós queremos viver, aproveitar do melhor desta terra, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, coloco aqui agora, ó Pai, a ministrante desta noite, ó Pai, que o Senhor venha usar ela, ó Pai, nesta noite, que o Senhor venha capacitar, dar sabedoria para ela na palavra mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ao celular. Ao celular. Ah, você pegou o meu. É que você abriu aqui. Glória a Deus, igreja. Tem glória a Deus aí? Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou menor, Edmar, o vento pega. Você está lá em cima, o vento não pega. Eu estou aqui na reta do vento. A graça e a paz do nosso Senhor. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui. Agradecer a Deus porque Ele nos amou primeiro. Agradecer porque lembrar que Jesus morreu naquela cruz para nos dar salvação. Então nós temos que estar grato. Assim como o pastor tem pregado acerca de gratidão. O coração grato, ele sempre vai estar colhendo. É assim como o pastor Edmar estava testemunhando da reclamação, da rateação. Quem vive reclamando, além de estar pecando contra Deus, cada dia que passa fica pior. O som não está ruim, parece que está chiando. Ou é o jeito que eu estou falando, ou é o vento. Não sei o que está acontecendo, está escutando um chiadinho. Ou é o meu microfone que está perto demais. O ventilador. Tá. Então, vamos procurar a estar grato. Lembra de Abacuque? Mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor. Então, nós nos alegramos pela fé. Nós nos alegramos por aquilo que Ele fez. Nós nos alegramos por aquilo que Ele fará. Porque aqui na palavra, conforme os estudiosos, nós temos mais de 8.000 promessas de Deus para a nossa vida. E se nós permanecermos fiel, todas elas se cumprirão na nossa vida, porque Deus é fiel. Amém? Então vamos estar em todo o tempo grato. Ô Luca, faz favor, abre para nós em Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 11. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. Essa passagem, essa experiência é um exemplo de gratidão. Aquele que menos se esperava é o que voltou para agradecer a Deus. Então presta bem atenção na leitura. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Quantos leprosos? Quantos leprosos? 10, isso. E eles que ficaram de longe gritando: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Porque se eles gritassem, Jesus, Jesus, será que Jesus ia ouvir? Quando a gente quer chamar a atenção de alguém, o que a gente tem que fazer? Um estardalhaço. Gritando. E por que eles gritavam de longe? Segundo naquele livro de Flávio Joséfo, porque lá no Antigo Testamento, quando uma pessoa ficava leprosa, ela tinha que ficar retirada da sociedade. No costume judaico, eles não podiam conviver no meio da família. Eles tinham que ficar num lugar separado até ficarem curados, depois se apresentarem ao sacerdote, eles faziam uma vistoria, via que estava tudo ok, pode retornar para a sociedade. Mas enquanto isso, eles moravam numa cidade separada.
uma cidade própria para os leprosos. Eles ficavam ali e Jesus ia passando. E o interessante aqui, quando eles gritam, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós, porque eles sabiam que era Jesus que estava passando. Eles conheciam o mestre, certamente, Alfredo, tinha ouvido falar de todos os milagres que Jesus tinha feito. Porque quando era pessoa comum que passava, o que eles tinham que fazer? Leprosos, leprosos, leprosos. Então eles tinham que dizer que eles estavam contaminados, que não era para ninguém se aproximar. Porque se a pessoa se aproximasse, contrairia a doença. Mas quando eles viram que era Jesus, oba, chegou a nossa oportunidade. Chegou a nossa oportunidade. Então Jesus chegou ali. E eles gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Verso 14. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se ao sacerdote. Interessante que Jesus dá essa ordem para eles e não ora por eles. Não ora. Olha, vão lá e se apresentam ao sacerdote. Jesus simplesmente deu uma ordem para eles. E interessante que ninguém rateou. Mas ele não vai colocar a mão na nossa cabeça? Ele não vai mandar a enfermidade embora? Mas ele não vai fazer nada para nos ajudar? Nós vamos chegar lá, o sacerdote vai olhar para nós, vai mandar a gente de volta. Simplesmente obedeceram. Simplesmente obedeceram. Aqui nós vamos ver o poder da obediência. Eles obedeceram o comando de Jesus e à medida que eles foram andando, aconteceu o quê? Indo eles, vamos repetir? Indo eles, foram purificados. À medida que iam caminhando, a lepra ia saindo. À medida que ia caminhando, a doença ia saindo. E imagina eles olhando maravilhado. Olha, eu estou ficando limpo. Eu não estou mais doente. Olha, as feridas sumiram. Veja bem, simplesmente obedeceram. Então, o que isso nos mostra? Nós estamos aqui na igreja. O pastor recentemente está pregando sobre gratidão, pregando sobre autoridade. Se nós obedecermos aquilo que está sendo ministrado, automaticamente as bênçãos virão sobre nós. Assim como nós estudamos lá em Romanos, quando nós desobedecemos uma autoridade, automaticamente nós vamos sofrer a consequência daquilo. Então aqui esses homens obedeceram a um comando de Jesus. Obedeceram um comando e o que aconteceu? Ficaram purificados. Ficaram purificados. Então a nossa caminhada com Cristo, ela é um processo. A gente vem para Jesus, Cecília, vem tudo danado, tudo machucado, tudo ferido. Às vezes acontece de Jesus nos curar na hora. Mas tem coisa que é processo. Tem coisa que é processo, tem coisa que é processo. Tem aquele pastor chinês lá, o Po Yang-shu. Ele tinha não sei quantos dias de vida. Pouquíssimos dias. Mas alguém orou por ele e falou, olha, você está curado. E ele não ficou curado na hora. Mas ele tomou posse. Tomou posse, permaneceu firme. 25 anos depois ele ficou curado. E se ele desanimasse no meio do caminho? Então, às vezes, todos nós recebemos uma promessa de Deus. O que nós temos que fazer, o que é? Permanecer na caminhada. Permanecer na caminhada. Que dia a dia nós vamos sendo limpos, dia a dia nós vamos sendo curados, dia a dia as feridas vai caindo, as perebas vai caindo, as trombices vai caindo por terra. As rabugentices vai caindo por terra, as ignorâncias vai caindo por terra, as burrice vai caindo por terra. Porque quando Paulo ora ali, que venha sobre vocês um espírito de sabedoria, o que é o contrário de sabedoria? Burrice, ignorância.
À medida que nós vamos caminhando com Cristo, firme na caminhada, atento àquilo que está sendo ministrado, automaticamente nós vamos ficando curados. Mas nós precisamos permanecer firme na caminhada. Permanecer firme naquilo que o Senhor está nos ministrando. Aí o que acontece? Quantos casos já tivemos aqui? E o que acontece aqui no texto? Eles foram curados. E o que vamos seguir ali mais um pouquinho. Eles ficaram curados. Aconteceu que indo pelo caminho foram purificados. O 15. Um dos 10. Quantos estavam lá? 10. Quanto que voltou? Um dos 10. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou fazendo o quê? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Dá glória a Deus aí, irmão, dá aleluia aí. Jesus chegou, a vida dele foi transformada. E a Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3, Jesus se faz presente. Jesus está aqui, clama. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Enquanto a gente clama aqui, enquanto a gente grita aqui, Deus fecha a boca do leão lá. Enquanto a gente dá glória a Deus aqui, o Senhor amarra o capeta lá. Deus fecha a porta lá. Deus fecha túmulo lá, amados. É promessa, é glória de Deus para a nossa vida. Nós temos que crer nesse Jesus glorificado. Nós temos que crer que o nosso Jesus é vivo, que onde ele chega, há transformação. Jesus só não transforma quando a pessoa não quer. Nós temos que nos posicionar. Se nós quisermos ver a nossa vida transformada, a nossa vida curada, a nossa família curada, posicionamento. Assim como o pastor Edmar acabou de falar, não podemos fazer barganha com Deus. A hora que Deus me curar, eu vou na igreja. A hora que Deus fizer isso na minha família, eu vou para a igreja. A hora que Deus fazer tal coisa, eu vou para a igreja. Eles aqui, Jesus tinha curado eles? Não. Mas o que eles fizeram? Obedeceram. E ao longo da caminhada, receberam a bênção. É ao longo da nossa caminhada que nós vamos receber a bênção. Eu acredito que eu já compartilhei com vocês. Pastor Edmar falando a respeito da bênção de ser dizimista. Há quase, acho que 20 e tantos anos atrás, nós fomos levar um pastor lá em Andirá. Eles vieram pregar aqui, nós levamos eles lá. E quando nós chegamos lá, eles falaram assim, olha, Deus está falando que vocês vão ter 2 carros. E naquela época, para ter um carro, era uma luta que só Deus sabe. Para ter um carro, e carro ruim ainda, Cecília. Era ruim. Eu falei amém, aquele amém, mas lá no coração, ai meu Deus, ele não sabe. Amados, hoje nós estamos colhendo fruto de 20 anos atrás. E por que nós estamos colhendo? Porque permanecemos firmes na caminhada. Não quer dizer que nós somos melhor que ninguém. Isso quer dizer que Deus ele é fiel. Isso quer dizer que Deus ele é fiel. E nós temos que permanecer firme, dando glória a Deus todos os dias. E assim como a gente canta naquela canção, não é agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. Agradecer sabendo que Ele vai fazer. Como aquela canção, mesmo que não haja fruto, mas ainda assim eu vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que Ele é fiel. Eu vou me alegrar porque eu sei que Ele é fiel. Falando Ele, quem impedirá? Então esses homens se posicionaram e foram caminhando. Caminhando, e quando eles iam olhando, automaticamente a pele deles ia ficando limpa. A pele, imagina, porque na verdade ali para eles era uma humilhação. Era uma humilhação. Imagina você ter que estar longe da sociedade por causa de uma enfermidade. Lembra na época do Covid? Se alguém desse uma tossidinha perto da gente, a gente já se afastava na hora. Agora imagina um leproso, que era pior ainda, que não tinha remédio, não tinha nada para curar naquela época, a não ser um milagre. Então, para vocês verem a circunstância que esses homens estavam.
Não sabemos quem são, não sabemos qual era a tua situação financeira, qual era a tua posição na sociedade. Mas eles estavam lá, à margem da sociedade, porque estavam leprosos. Não podia se misturar no meio da multidão, no meio da sociedade. Estavam longe da sua casa, longe da sua família, longe do seu trabalho, longe do convívio. Mas Jesus chegou e mudou a história da vida daqueles homens. Porque eles creram e porque eles obedeceram, Edson. Obedeceram. Se eles ficassem perguntando, mas Jesus, o senhor não vai orar por nós? Mas se nós formos lá, o sacerdote vai mandar a gente voltar para cá. Obedeceram comandos de Deus, de Jesus, e ficaram curados. Quantas vezes aqui nós somos ministrados? Quantas vezes nós somos ministrados? Mas quem ficar questionando, infelizmente, né, Edmar, vai estar só andando para trás. Vai estar só andando em círculo. Porque a palavra é dada, a palavra é ministrada. Se nós atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, ter cuidado de fazer tudo, certamente as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Agora só depende de nós. Agora só depende de nós, Cecília. É o nosso posicionamento. É o nosso. Senhor, eu vou te buscar. Mesmo que eu não veja nada acontecendo, eu vou te buscar. Porque eu sei que o Senhor é fiel e quem vai mudar a minha vida é o Senhor. E assim permanecer firme. Que Jesus, Ele é fiel. Às vezes a gente fala, dá glória a Deus, aleluia. Porque quanto mais nós damos glória a Deus, nós estamos nos alegrando com o Senhor. E quando nós damos glória a Deus aqui, o anjo do Senhor mete a espada no demônio lá. Quando nós damos glória a Deus aqui, a nossa vitória vem lá. Mas nós temos que obedecer. E ter um coração grato, sabendo que o nosso Deus é fiel. Olha que maravilha. Esse que foi curado, ele voltou dando glória a Deus, pulando de alegria, saltitando, glorificando a Deus. E vejam bem, no verso 19, e ele disse, levante-se e vá. Jesus falando para ele. Quando ele chegou, se prostrou. E Jesus falou, cadê os 10? Não foi 10 que foi curado? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Porque ele era um samaritano. O samaritano, ele era inimigo dos judeus. Os judeus não entravam de jeito nenhum na casa do samaritano. E o samaritano não entrava na casa do judeu. Eles eram inimigos. Porque desde quando o reino se dividiu, lá depois da morte de Salomão, no ano 722 a.C., o Império Assírio veio, destruiu o reino do norte e só ficou o reino do sul. Quando eles destruíram o reino do norte, a Síria expulsou muitos judeus do reino do norte e muitos estrangeiros vieram morar ali. E ali virou aquela mistura de raça, e eles não adoravam somente a Deus, eles tinham seus deuses. Por isso que Jesus tem aquela conversa com a mulher samaritana. Senhor, os judeus falam que é em Jerusalém que tem que adorar. O samaritano fala que é aqui. Aí Jesus fala, olha, vai chegar o dia e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque teve essa divisão, e desde aquela divisão, eles se tornaram inimigo. E o menos provável aqui, foi que voltou para agradecer a Jesus. O menos provável foi o que voltou, mostrando que Deus não faz acepção de pessoa. Podemos dar um glória a Deus? Fala para o teu irmão aí com voz de crente. Deus não faz acepção de pessoa. Amém. Deus não faz acepção. Basta que nós permaneçamos na caminhada. Basta que nós permanecemos. Aí o que Jesus fala para ele? Levante-se e vá. A tua fé te salvou. Veja que ponto interessante. Esse homem, ele não ficou apenas curado. Os outros 9 ficaram curados, Alfredo. Mas esse rapaz, como ele voltou, além dele ser curado, ele foi também salvo. Porque a pessoa pode estar com uma enfermidade hoje e Jesus cura.
Mas amanhã, né, Ana, ela pode ficar doente novamente. Infelizmente é carne, é gente. E a nossa vida é assim. Mas Jesus, Ele quer, além de nos curar, Ele quer também nos salvar. Além de nos curar, Ele quer nos dar salvação, e a salvação eterna. Você que está em casa, olha para Jesus. Com a Bíblia nós vamos ver que a salvação está somente na pessoa de Jesus. E para isso nós temos que estar obedecendo, caminhando no caminho do Senhor. Que na caminhada nós vamos sendo curados. Na caminhada nós vamos sendo libertos. Na caminhada nós vamos sendo limpos. Na caminhada nós vamos sendo transformados. Nós vamos sendo transformados. E é dia a dia. É dia a dia. Não adianta um dia só. Entreguei minha vida para Jesus, tudo ok. Caminhada com Cristo. Jesus nos chama para uma caminhada. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Então não adianta eu ser crente na quinta-feira e ser crente no domingo, Juba, e durante a semana eu viver de qualquer jeito. Relacionamento com Cristo. Relacionamento. E assim, nessa caminhada, nós vamos sendo curados. Nessa caminhada, nós vamos sendo transformados. Nessa caminhada, nós vamos sendo libertos. As nossas perebas, as nossas feridas vão sendo curadas ao longo do caminho. Mas nós precisamos ter essa atitude de caminhar obedecendo ao Senhor. Caminhar firmado numa palavra, firmado numa promessa. Por exemplo, aqui no ministério, quando Deus nos trouxe para cá, a promessa de Deus para esse lugar, assim como o profeta Robert falou domingo, que ele vê a cadeira até no fundo, ele não é a primeira pessoa que fala isso. Inúmeros profetas que estiveram aqui, desde quando nós viemos para cá, que nem existia esse lugar aqui ainda, Deus já tinha promessa de trazer multidão para esse lugar. Multidão. Mas para essa multidão vir, Deus precisa contar com um povo que anda no caminho dele. O que adianta Deus trazer 1 milhão de pessoas aqui hoje? Se Ele puder, Ele pode trazer. Mas quem que vai orar para essas pessoas? Né, Cassiano? Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você, Ele conta com uma igreja unida para fazer a obra dEle. E nós precisamos estar numa só visão, num só pensamento, num só posicionamento. Tendem vocês o mesmo modo de pensar. Então nós temos que tomar muito cuidado. Deus está dando uma palavra, vamos caminhar nessa palavra. Jesus deu uma ordem, esses 10 homens permaneceram, caminharam, foram até o sacerdote. Nem sei o que passou pela mente deles na hora, Mônica. Não sei se alguém, mas meu Deus, eu vou chegar lá e se eu não ficar limpo? E se eu não ficar curado? Mas eles foram, obedeceram. E antes de chegar, no meio do caminho, eles viram que já estavam limpos. Então, meu amado, não importa a caminhada, vamos permanecer. Não importa quanto tempo dura o teu milagre, vamos permanecer. Porque se Deus faz um milagre hoje, Carmen, amanhã Ele tem um maior ainda. E assim Ele vai ter mais, Ele vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais. Porque Ele nos chama para viver em novidade de vida. Jesus falou, Juba, que obra maior do que aquela que Ele fez, nós vamos fazer. E para isso acontecer agora, só depende de nós. Permanecermos firmes nessa caminhada. Permanecer firme nessa palavra, firme na instrução que o Senhor está nos dando. Firme na instrução. Quanto mais, esse rapaz voltou para agradecer. Quanto mais gratos nós estivermos, mais abençoados nós seremos. Porque Deus, Ele é recompensador daqueles que o buscam. E essa recompensa não é só lá no céu. Ele quer nos recompensar aqui na terra. Ele quer nos abençoar aqui na terra cada vez mais, Tia Carmen. E para isso é permanecer firme na caminhada. Luta vai vir? Evidentemente que sim. É claro que Satanás vai se levantar para nos desanimar no meio da caminhada.
Mas nós temos que perseverar, olhando firme para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Assim como ele falou, se você crer, você verá a glória de Deus. Às vezes você fala, Deus, eu não estou vendo nada. Mas se você crer, você verá a glória de Deus. Deus não está acontecendo nada. Mas se você crer, você verá a glória do Senhor. E é assim que nós estamos vivendo, de fé em fé, de glória em glória. De fé em fé, de glória em glória. Porque Jesus, ele quer fazer abundantemente mais. Mas nós temos que permanecer firme naquele comando que ele está nos dando. Esses homens permaneceram e eles receberam o teu milagre. Receberam a cura. Puderam inserir novamente na sociedade. Não sabemos quanto tempo eles estavam ali. Mas Jesus chegou e transformou a história daqueles homens. Assim como ele quer transformar a história de cada um de nós aqui. E quantos de nós já tivemos a nossa vida transformada? Quantos de nós aqui já tivemos a nossa vida transformada? Eu sempre uso o testemunho da Rosângela. A Rosângela, 20 anos atrás, não fosse Jesus ter chegado na vida dela, talvez ela estaria morta ou no manicômio. Mas Jesus chegou e transformou. Jesus chegou e curou. Jesus chegou e libertou. O Edmar, não fosse Jesus ter chegado na vida dele, talvez estaria sem nada hoje. Tinha uma dívida milionária, humanamente falando, impossível de pagar. Mas Jesus chegou e Jesus curou. Jesus chegou, transformou a vida financeira dele. Para quem estava falido lá 20 anos atrás, hoje está super bem para a glória de Deus. Tudo para... Não é que a gente está valorizando. Às vezes a pessoa fala, só fala em dinheiro. Mas é aquilo que Deus está fazendo. E o nome do Senhor tem que ser glorificado. Aquilo que cada um precisou restaurar, o Senhor foi restaurando. O Marcelo mesmo, não vou chamar não, tá, Marcelo? Não precisa sair correndo. O Marcelo mesmo, não fosse Jesus, ele não conseguia nem trabalhar. Por causa de depressão. Jesus chegou, transformou a vida dele e hoje, para a glória do Senhor, trabalha, tem uma vida normal, casou, tem filho, leva uma vida abençoada. Jesus transformou. Você aí que está nesse quarto, você aí que está nessa escuridão, você aí que está vivendo essas trevas, Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer te libertar dessas trevas. Jesus quer te libertar dessa escuridão, dessa depressão. Jesus está fechando sepultura hoje na tua vida. Dê um passo em direção a Jesus, que a glória do Senhor vai ser manifestada na tua vida. Toma um passo de fé nesse quarto que você está trancado hoje. Jesus quer restaurar a tua vida. Assim como Jesus curou esses leprosos, Ele quer tirar toda a lepra que está em você. Caminhe em direção àquilo que o Senhor está ordenando. Busque o Senhor em primeiro lugar. Jesus, Ele quer fazer maravilhas infinitamente mais na nossa vida. O que nós temos que fazer? Obedecer e caminhar em direção. Permanecer firme na caminhada. Permanecer firme. O salmista Davi fala que ele nunca viu o justo mendigar o pão. Quem anda no caminho do Senhor não quer dizer que a vida vai ser mar de rosas. Jesus nunca prometeu isso. Ele fala, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. A luta vem sim, mas a vitória é garantida. A doença vem, mas a cura vem do Senhor. Jesus é maior que toda e qualquer enfermidade. Então nós precisamos conhecer esse Deus glorioso. Saber quem é esse Deus poderoso que nós servimos. Que nós não precisamos ficar escravo de nenhuma enfermidade, nenhuma depressão, nenhuma ranzinzice. Jesus, Ele quer nos libertar de tudo. Mas para isso, caminhar, estar ouvindo e andar. Ouvindo, indo e fazendo que Jesus vai curando. Indo, fazendo que Jesus vai libertando. Eu já compartilhei com vocês também. Quando eu me converti, hoje a gente sabe que Jesus cura. Quantas curas nós temos
presenciado ao longo dessa caminhada, mas quando eu fui para a igreja na época, em 98, eu nem sabia que Jesus curava, Mônica. Não sabia de nada. A única coisa que eu sabia é que Jesus era o único caminho que leva o homem para o céu. E eu morria de medo de ir para o inferno. Então eu comecei a ir para a igreja de medo de ir para o inferno. E na época eu tinha muita alergia, eu era muito medrosa. E fui ali caminhando. Aproximadamente, acredito eu, que uns 8 meses mais ou menos, eu fui me lembrar da alergia. Já fazia 8 meses que eu não tinha mais alergia. Aconteceu uma circunstância que no outro tempo, Alfredo, eu morreria de medo. Aconteceu uma circunstância que para a glória do Senhor, foi naturalmente. Aí eu vi que Jesus havia me curado daquela lepra. Eu não tinha mais aquela alergia, eu não tinha mais aquele medo. E assim o Senhor nos foi fortalecendo cada dia mais nessa caminhada. E assim Ele quer fazer com todos. Assim como o pastor Edmar leu, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós temos que ir até Jesus. Não adianta ficar em casa com os braços cruzados, achando que vai acontecer um passo de mágica e tudo vai mudar. Nós temos que lembrar que nós temos um inimigo. E esse inimigo é Satanás. A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele quer destruir família, quer destruir vida, quer destruir tudo aquilo que ele puder. Por quê? Ele sabe que o fim dele já está decretado. Ele sabe que o destino dele não tem mudança. O destino dele está decretado, que é o lago de fogo. Mas ele não quer ir para lá sozinho. Ele quer arrastar o máximo de pessoa que ele puder. E o que ele quer? Ele não quer que a pessoa tenha conhecimento de Deus. Ele não quer que a pessoa saiba que em Cristo ela pode ser curada. Que em Cristo ela vai ter uma nova vida. Que em Cristo ela também vai para o céu. Então nós temos que caminhar em direção a Jesus. Vinde a mim. Nós temos que ir até Jesus. Todos que foram até Jesus tiveram suas vidas transformadas. Todos que estamos aqui tivemos nossa vida transformada. Porque nós somos melhor que você? De maneira nenhuma. Porque nós tivemos esse posicionamento de ir até Jesus. Aí Jesus tirou todo o nosso fardo, tirou todo o nosso cansaço, tirou toda a nossa ferida, toda a nossa lepra. Ele foi nos curando e está curando e libertando ainda hoje. Enquanto nós estivermos nessa caminhada, nós estamos sujeitos. Mas aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, mal nenhum chegará à tua tenda. Nós estamos escondidos em Cristo. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos transforma dia após dia. Mas nós temos que ir até Cristo e permanecer firme nessa caminhada. Veja esses 10 homens aqui. Se eles não tivessem tido esse posicionamento, gritar: Jesus, Jesus, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Por quê? Eles sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa para eles. Você também você está nesse quarto aí hoje. Clama: Jesus, tenha compaixão de mim, porque Ele quer transformar a tua vida, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, mas você tem que clamar, porque o Senhor quer restaurar a tua vida. Toma essa palavra para você, porque Jesus quer transformar a tua vida, assim como Ele está transformando as nossas vidas. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então assim, sob essa palavra, esses homens lançaram a fé dele. Mas apenas um voltou. Apenas um voltou. Então quando esse volta, ele reconhece. Jesus, ele reconheceu e voltou. Reconheceu porque Jesus era o Senhor. Então o Senhor falou: a tua fé te curou. Então o que vai nos curar, o que vai nos permanecer curado, liberto, é nosso relacionamento com Cristo.
Esse um voltou para agradecer, se prostrou, reconhecendo quem Jesus era. Então, quanto mais nós permaneçamos firmes nessa caminhada, mais nós vamos experimentando de toda a glória que Jesus tem para a nossa vida. Mas é permanecer. E uma coisa que esse texto aqui também brilha aos nossos olhos: gratidão. Gratidão. Esse homem voltou grato a Jesus, porque através desse acontecimento mudou a vida dele. Ele não sabia quanto tempo ele ia ficar ali, Juba. E não sabemos quanto tempo ele estava ali. Jesus veio, mudou a história deles e ele voltou para agradecer. Quantas vezes, o pastor tem ministrado muito sobre isso, tomar cuidado com a ingratidão. Nós temos que tomar cuidado com a ingratidão. Pode aumentar um pouquinho o fundo, viu, Luca, fazendo um favor. Nós temos que tomar cuidado com a ingratidão. A palavra fala: em tudo dai graças. De qualquer coisinha que nós reclamarmos, nós estamos desobedecendo a Deus. Se atentamente ouvir a voz, a palavra está sendo ministrada, a pessoa não está nem aí com a palavra, desobedecendo a Deus. Se atentamente ouvir, veja bem que lá é bem claro em Deuteronômio 28, se atentamente ouvir, não é simplesmente ouvir, e ter cuidado de fazer tudo conforme ali está escrito. Então vai muito além, ouvir e obedecer. E para esses que ouvem e obedecem, nós temos a promessa de Jesus lá no Apocalipse capítulo 3, verso 10. Assim como você guardou a palavra da minha lei, eu também te guardarei. Então, além de nós termos a recompensa aqui na terra, nós vamos ter a recompensa no céu. E a recompensa maior, Jesus vai nos livrar do pior momento que a humanidade está para viver, que vai ser o período do reinado do anticristo. E Jesus, para aquele que permanece firme, para aquele que dá ouvido, para aquele que está firme na caminhada, Jesus vai guardar dessa hora terrível. É a promessa dele. E ele fala: eis que venho sem demora, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a tua obra. Então nós temos que permanecer e permanecer trabalhando. Jesus nos chama para trabalhar. Quanto mais nós trabalhamos, mais nós vamos sendo recompensados, mais nós vamos sendo abençoados, mais nós vamos sendo curados, mais nós vamos sendo transformados. É promessa dele. Jesus, ele prometeu. Jesus prometeu: eu vou guardar vocês. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Eu sou o bom pastor. Tudo nós precisamos estar aqui. Pedro escreveu: Deus nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por isso que Deus fala para Josué: medita no livro da lei dia e noite, porque nós temos que aprender do Senhor. Quanto mais nós vamos aprendendo, mais nós vamos desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E certamente esses homens aqui, porque imagina, o boato corria, a notícia corria. Ali mesmo, quando aquele cego Bartimeu estava lá, de repente ele começa a ouvir aquela barulheira, e imagina, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E alguém falou: é Jesus que está vindo. Quando ele soube que era Jesus, e imagina que ele aprontou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, e ele, todo aquele barulho da multidão, a voz dele sobressaiu na multidão. E aquele povo: cala a boca, cala a boca, cala a boca. Se ele tivesse calado a boca, estaria cego, morreria cego. Mas Jesus chegou e mudou a história da vida dele. Então, hoje é noite de você clamar. Hoje é noite de você clamar. Faz favor, Davi, coloca lá no 13 para nós, que gritaram de longe. Coloca no Lucas 17, 13.
Hoje é noite nós clamarmos: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Eu não vou gritar, minha voz tá, mas grita você aí, com voz de crente, com voz avivada, com voz daquele que crê que Jesus pode fazer, que Jesus pode ir lá, fechar a boca do leão, que Jesus pode ir lá, acabar com aquela enfermidade, que Jesus pode ir lá e fechar aquela sepultura, que Jesus pode ir lá e mudar a situação. Clama com voz de crente: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Vamos lá, igreja. Grita. Mais alto que assim, não passou do teto. Mais alto. Tem compaixão de nós. Aleluia, aleluia. Esses homens clamaram, esses homens gritaram e a bênção do Senhor chegou até eles. Então, para as coisas acontecerem na nossa vida, nós temos que gritar. Nós temos que clamar, porque Deus, Ele é fiel. Vai depender de nós. Quanto mais você clama, quanto mais você fala, mais o Senhor vem e age em teu favor. Então, nessa noite, vamos nos levantar. Vamos nos levantar, vamos vir aqui à frente, assim como Jesus falou para esses leprosos: vai e apresente-se ao sacerdote, venha e apresente-se diante do altar do Senhor e coloca aqui a tua necessidade. Coloca aqui a tua carência, aquilo que você precisa do Senhor. Não tenha vergonha, coloque aqui. Pode aumentar mais, Luca. Coloca, rasga o teu. Senhor, tenha misericórdia da minha casa. Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Senhor, tenha misericórdia da minha cidade. Deus, tenha misericórdia do fulano. Coloca no altar do Senhor. Apresente-se ao Rei dos Reis, aquele que pode fazer infinitamente mais. Rogério, você não tem nada para clamar? Bacos, está tudo bem? Luciano, está tudo ok? Glória a Deus. Vamos clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entra na minha história, muda aquela situação, muda aquela situação. Clama, querido, clama, clama, clama. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia da nossa situação. Tem misericórdia da nossa cidade. Tem misericórdia dos meus filhos que não estão no teu caminho. Tem misericórdia da minha família que está perdida. Tenha misericórdia do meu casamento que está destruído. Tenha misericórdia do meu marido. Tenha misericórdia da minha esposa. Coloca tudo no altar do Senhor. Apresente ao Senhor. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça é que o Senhor está perguntando nessa noite. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O Senhor é Deus. Ele cura, Ele restaura, Ele transforma, Ele faz nova todas as coisas. Ele tira da cova, Ele levanta o defunto, Ele restaura, Ele dá nova vida, Ele abre os olhos do cego, Ele faz nova todas as coisas. Mas você tem que clamar. Você tem que clamar. Nós é que precisamos clamar. Nós é que precisamos dele. Porque o Senhor quer derramar da tua glória. O Senhor quer derramar da tua unção. O Senhor quer derramar do teu poder. Mas nós não podemos ficar de boca fechada. Nós temos que clamar. Nós temos que clamar, gritar. Porque Deus, Ele ouve. Tudo que você sabe eu já sei. Mas eu quero ouvir dos teus lábios. Tudo que você precisa eu já sei, mas eu quero ouvir dos seus lábios. Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. Oh, Rei da Glória, nós somos a tua igreja, Pai. E nós estamos aqui clamando. Nós estamos aqui clamando, porque nós sabemos que Tu és o Deus poderoso. O Senhor pode fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor que cura, o Senhor que restaura, o Senhor que sara. Por isso, em nome de Jesus, nós estamos aqui clamando, e ao mesmo tempo grato a Ti, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Grato a Ti, porque sabemos que o Senhor nos ouve. O Senhor não está com o ouvido tapado e nem com o braço encolhido, mas o Senhor quer nos abençoar.
O Senhor quer derramar da tua glória, o Senhor quer derramar da tua presença, o Senhor quer derramar cura, o Senhor quer derramar restauração, o Senhor quer derramar libertação, o Senhor quer trazer alegria, o Senhor quer secar todo choro e colocar um sorriso nos lábios, o Senhor quer transformar nossas vidas. O Senhor quer transformar, porque hoje é noite de cura, hoje é noite de milagre, hoje é noite de restauração, porque o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, e aonde o Senhor está, milagre acontece, aonde o Senhor está, todos que tiveram encontro contigo, tiveram a vida transformada, e o Senhor está aqui. Aleluia, louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Ah, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. O Senhor está colhendo cada oração, o Senhor está colhendo cada oração. Tem anjos aqui, colhendo as orações dos santos, anjos aqui colhendo as orações dos santos, e se creres verás a glória do Senhor, e se creres verás a glória do Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Jesus maravilhoso, obrigada Senhor, obrigada porque o Senhor nos curou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos transformou, o Senhor tirou nossos pés de um charco de lama e colocou nosso pé sobre uma rocha. O Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da tua luz. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Tu és maravilhoso, tu és soberano, tu és tremendo, o Rei da glória, o Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos, nós te glorificamos, porque sabemos, Pai, sabemos que se nós clamarmos, o Senhor é fiel. Porque o Senhor fala, clama a mim que responder-te-ei coisas grandes e ocultas. Ah, maravilhoso Deus. Ah, maravilhoso Deus. Quantas coisas tremendas, Pai. Quantas experiências tremendas homens e mulheres tiveram contigo, Pai. Quantas experiências tremendas, Senhor. Experiência de cura, experiência de milagre, experiência de transformação, experiência de ressurreição. E o Senhor está aqui essa noite de braços abertos, dizendo, clama a mim. Clama a mim. E nós clamamos, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. Ah, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, Rei da glória, Rei da glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Começa a dar glória a Deus, igreja. Começa a dar glória a Deus. Glórias, glórias e glórias ao teu nome. Rei da glória, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, porque nós cremos na tua fidelidade. Assim como Abacuque falou, mesmo que nós não vejamos nada acontecendo, nós vamos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é fiel. Nós vamos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é fiel. Nós vamos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor vela para a tua palavra se cumprir. Ah, Rei da glória, oh Senhor maravilhoso, oh Deus Todo-Poderoso. Senhor, assim como o profeta falou, Senhor, abre os olhos do meu servo. Pai, abre os olhos espirituais da tua igreja, Senhor, para que ela possa ver o que o Senhor está fazendo essa noite, Deus. Abre os olhos da tua igreja, Pai, para que ela possa ver os céus abertos, os anjos subindo e descendo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, relabás! Oh, querido, clama, glorifica. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Ele está derramando, Ele está levando, Ele está fazendo. Oh, relamás, aleluia. Oh, Rei da glória, vai tocar
tocando, Senhor, vai tocando em cada vida aqui, Pai, que ninguém saia daqui do jeito que entrou, mas venha sair tocado pela Tua glória, que toda lepra caia por terra, que toda lepra caia por terra, que toda doença caia por terra, que toda enfermidade caia por terra, que toda dureza de coração caia por terra, que toda incredulidade caia por terra, que toda indiferença caia por terra, em nome de Jesus, mas que todos estejam limpos para a glória do Senhor, que todos estejam limpos para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Oh, maravilhoso, maravilhoso. Oh, Santo de Israel. Oh, Santo de Israel. Oh, Santo de Israel. Oh, maravilhoso Deus. Ah, Jesus, como é grande a Tua presença aqui, Senhor. Como é grande a Tua presença aqui, Pai. Ah, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus maravilhoso, Rei da glória, maravilhoso, Santo de Israel, Santo de Israel. Sim, Pai, vai trocando as vestes, Deus, vai trocando as vestes, tira as vestes de tristeza, coloca vestes de alegria, Senhor, vestes de alegria, Pai, vestes de alegria, tira todo o jugo, Senhor, e coloca o Teu fardo, que o Teu fardo é leve, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo refrigério, trazendo a paz que excede todo entendimento. Louvado seja o Teu santo e maravilhoso nome. Ore lá, mas, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, oh Jesus, Senhor amado, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua fidelidade, Pai, nós agradecemos pelo Teu cuidado, nós agradecemos pela Tua cura, pela restauração, pelo Teu amor, por saber que Tu és bom e a Tua benignidade dura para sempre. Maravilhoso Deus, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, porque Tu és maravilhoso, Tu és fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Ô Davi, faz favor, coloca aquela canção És Fiel em Todo Tempo para nós. Vamos cantar, querido. Cante com gratidão ao Senhor. Cante com alegria no teu coração. Cante engrandecendo o nome do Senhor. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Senhor é maravilhoso. O Senhor é santo. Oh, Jesus maravilhoso. Canta com alegria, adorando a Deus, porque enquanto você adora, o Senhor continua trabalhando em teu favor. Enquanto você adora, o Senhor continua trabalhando em teu favor. Oh, Jesus maravilhoso, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Oh, Rei da glória, Deus maravilhoso, és fiel em todo tempo, Senhor, és fiel em todo tempo, Pai. Jesus, como é maravilhoso, Deus, nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Canta com alegria no teu coração, querido, canta com atitude de gratidão a Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Oh, maravilhoso Deus, oh Jesus. Senhor, o Senhor cuida em todo tempo. Oh, maravilhoso. Cantarei da bondade de Deus. Cante com toda a alegria do teu coração. Oh, maravilhoso. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Todo tempo Tu és tão bom. Oh, Jesus, cantarei a bondade. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, que me guia. Deus, em todo tempo, Senhor. Então, Tua presença me conforta. Oh, maravilhoso. E amigo eu vivo na bondade de Deus. Aleluia.
ti, Senhor. Seguirá, seguirá, Senhor. Oh Deus, seguirá, seguirá, Senhor. Seguirá, seguirá, Senhor. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Fiel em todo tempo, a Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei. Glória a Deus. Oh Jesus maravilhoso. Ah, Senhor da glória. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Cada um que tem. Oh Jesus, farei a bondade de Deus. Ah, Senhor. Oh Jesus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, amado. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor. Ah, Senhor, certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias. Louvado seja o teu nome. Se os profetas tiverem alguma palavra, alguma coisa para acrescentar, Edmar, Dorival, Carmen, Rosângela, se Deus mostrou alguma coisa para acrescentar para Moreco. Vamos agradecer a Deus. Querido, vamos nos alegrar. Nos alegrar porque o Senhor é Deus. Nos alegrar porque o Senhor tem pensamentos de paz para a nossa vida. O Senhor nos quer alegre, nos quer feliz, nos quer sarado, nos quer curado. Por isso a palavra dele nos dá a direção, nos dá o caminho. Obedeçam ao Senhor em todo tempo. Guarda o meu mandamento, anda na minha presença. A palavra do Senhor. Vamos obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E se nós obedecermos, Jesus muito em breve vai voltar. E a recompensa Ele vai dar a cada um segundo a tua obra. Oh, obrigada, Jesus. Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua palavra, assim como Paulo escreveu para Timóteo, a tua palavra, ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar, para nos exortar. E que nós possamos estar, Pai, com o coração grato, sabendo que se o Senhor nos corrige, é porque o Senhor nos ama. E que nós estejamos mesmo, Pai, grato a Ti. Grato por tudo que o Senhor tem feito, grato por tudo que o Senhor vai fazer. E como Abacuque falou, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que o fruto da oliveira minta, ainda assim nós nos alegraremos no Senhor, porque o Senhor é fiel e a recompensa vem do Senhor. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque eu sei que o Senhor tocou, Pai, eu sei que o Senhor trabalhou, eu sei que o Senhor manifestou a tua glória aqui nessa noite, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. E assim, Pai, nós queremos agradecer e pedir, Senhor, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança, que o Senhor nos leve em segurança. Assim como Edmar já orou pelo Toninho, nós oramos mais uma vez, que a tua graça, que a tua misericórdia esteja visitando o coração deles, tirando todo susto, todo medo, tirando todo porquê, mas que mesmo assim eles venham dar graças ao Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. E nós abençoamos a vida deles, Pai, em nome de Jesus. E assim também, nós pedimos a tua bênção por cada irmão que não pôde estar aqui. Nós pedimos a tua bênção por cada pessoa que vai assistir ou que está assistindo. Que o Senhor, assim como a tua palavra fala, que o Senhor visitou.
Visita, Senhor. Visita com autoridade, visita com poder cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Para que ele sinta a tua presença, para que a transformação do Senhor venha nessa vida e que venha haver cura, venha haver libertação e que venha haver restauração, Senhor. Em nome de Jesus. E assim, Pai, que a unção consoladora do Teu Santo Espírito esteja sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus, ser conosco, nos leve em segurança, que nós tenhamos uma noite abençoada de sono, que nós sejamos restaurados, que nós sejamos renovados e que nós possamos nos alegrar no Senhor e acordar alegres e felizes, sabendo que é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de Te adorar e de glorificar o Teu santo nome. Muito obrigada em nome de Jesus. Glória a Teu nome.